Boa noite, Samuel. Boa noite, Guilherme. Tudo ótimo. Estamos aqui com um convidadaço, amigo e um grande pensador jurídico, João Gabriel Gebran, ex-aluno também, que foi uma satisfação. Muito bem-vindo, João. Obrigado pela sua participação. Boa noite, Guilherme. Boa noite, Samuel. Obrigado pelo convite. Para mim é um grande prazer poder conversar um pouco e aprender com vocês aqui. Seja sempre bem-vindo, João. Bem-vindíssimo. Então, vamos lá. Tema hoje, tema ácido, em cima de corrupção e compliance. Uma linha de pensamento para a gente não ficar com muitas delongas e viagens históricas, mas a história tem uns cabedais que colocam a corrupção como, às vezes, protagonistas de transformações históricas, rupturas de continuidades, até certo ponto muito sedimentadas, como, por exemplo, o fim do grande Império Romano, que se dá em 476 com a invasão de Roma, mas que esse ponto final do Império Romano do Ocidente, que acaba nessa data, ele tem uma das vertentes mais aprofundadas da sua história, justamente o fato de corrupção. Corrupção na mais alta esfera da burocracia romana. Uma corrupção que vem de imperadores e vem do Senado, ou seja, os dois polos de força e de organização estavam extremamente infectados por essa corrupção. E o que isso leva, em décadas e depois em alguns séculos, é justamente a defasagem das verbas e do dinheiro que se fazia necessária para a manutenção de uma certa paz nas fronteiras do Império, principalmente as fronteiras com os povos germânicos. Então, os desvios do grande orçamento dentro do Império Romano, ele dificultou a manutenção de soldados nas fronteiras. As fronteiras ficaram porosas. Isso facilita, a partir do século II e III, a invasão dos ditos povos bárbaros, principalmente os germânicos. É por isso que, ao longo de 2 séculos, mais ou menos, nós vemos a deterioração do grande Império Romano do Ocidente, sendo invadido por N tribos bárbaras, normalmente de bases germânicas, com a sua própria configuração, ao passo que a centralização no chamado Império Romano do Oriente estava muito bem obrigada, sem esses altos índices de corrupção, pelo menos a história não apresenta isso, e se tivesse algum nível lá, ele não foi tão danoso como no Império Romano do Ocidente. É taxativo essa análise corruptiva da esfera mais alta do governo romano como um alicerce básico, é uma machadada na destruição daquilo que foi sendo construído desde o período da República Romana até o Império. Bom, um outro caso que fica claro, e o que é interessante, aí vocês podem dizer melhor, muito melhor do que eu, é que parece que quanto mais um sistema burocrático de governo, parece que tem mais brechas para as entradas das corrupções e das corruptelas, né? Um outro caso muito interessante, historicamente falando, eu até acabei de preparar uma aula sobre isso, é a última fase, por exemplo, da Revolução Francesa. A segunda fase ela é marcada pelo aquele período do terror do jacobino Robespierre, que mata 20 mil pessoas em 11 meses, só na guilhotina. Veio um golpe contra ele, chamado golpe do 9 Termidor, e se institucionaliza uma bicâmara, um governo de 500 de um lado e anciãos, digamos assim, do outro. Todos controlados muito fortemente pelos girondinos, que era uma ala conservadora da alta burguesia. E esse período diretório dentro da Revolução Francesa foi um dos piores, que a corrupção e as fraudes do sistema de votação, né, de uma revolução, uma reação termidoriana, como eles chamavam, que eles anulam a Constituição criada por Robespierre, Constituição Jacobina,
que tinha lá uns avanços até certo ponto positivo para o povo, lei do máximo, uma, entre aspas, divisão territorial, eles revogam tudo isso, volta o voto censitário, por exemplo, só quem tinha renda e uma grande porção territorial poderia votar, só que isso bate justamente com um altíssimo grau de corrupção e de fraudes, principalmente nas votações, na Assembleia Nacional Constituinte. Tanto é que tem dois grandes movimentos de grupos antagônicos dentro da França, principalmente de Paris, que um foi liderado por Graco Babeuf, lá, que é a conspiração dos iguais, que é a camada mais pobre da população, os Cordeliers, que tentaram uma voz perante o governo, só que foram massacrados, e aí os girondinos institucionalizam o terror branco, a perseguição contra eles, coisa que o Robespierre fez chamado terror vermelho. Obviamente que não tenha o grau de violência que teve durante o governo jacobino do Robespierre. E depois teve uma segunda tentativa de tomar o poder dos realistas, os partidários da nobreza, e de Luís XVIII, o irmão de Luís XVI, para a tentativa de tomar o poder. Coisa que esse cara só vai conseguir em 1815, depois de Napoleão, 14 e 15. E esse período é marcado por essa grande quantidade de corrupção e de fraudes, tanto é que isso movimenta essas duas tentativas de grupos tão antagônicos como os pobres e os realistas, né, tomar o poder, coisa que não consegue, até que vai vir uma machadada das Forças Armadas, comandada por Napoleão. Forças Armadas, diga-se aqui, exército, né? Dá uma machadada, eles invadem a Assembleia Nacional Constituinte no dia 18, no chamado 18 do Brumário, que é 9 de novembro, no calendário dos humanos comuns, não o calendário revolucionário. E aí, com o golpe, ele acaba com aquele período que foi terrível, marcado por corrupção e fraude, e inaugura uma nova forma de organização política, que é o consulado napoleônico, que é a sua primeira fase, seguida pelo Império e seguida depois pelo governo 100 dias. Enfim, o que me chama a atenção nesses dois mundos latinos de organização política, burocrática, nós temos... tem gente que mas não pode chamar burocracia em Roma antiga, porque o termo é cunhado a partir do absolutismo, eu não quero nem saber. Eu acho que burocracia fica entendido um sistema onde tem muitas funções, né, bem delimitadas de atividade política. Então, eu posso estar fazendo uma análise totalmente equivocada, mas nos dois casos nós temos uma grande burocracia. Muito cacique e muito índio também. E o que parece que amarrava de forma na mão sempre de uma minoria essas etapas de desenvolvimento que a corrupção começava a entrar. Então, do ponto de vista de uma história antiga e uma história contemporânea, né, moderna para contemporânea, são os dois casos que mais me chamam a atenção historicamente, para colocar na nossa roda aqui de conversa a ideia da corrupção, né? O que parece a vocês? Será que há sistemas de governo, isso dentro de política ou dentro de uma corporação, que facilitam a entrada do sistema de corrupção, dessa endemia, desse vírus, ou vocês acham que não? Vamos lá. Tema espinhoso, como você mesmo pontuou lá, né, no início. A corrupção ela é onipresente, né, na nossa história, na história da humanidade. E é um tema que, em cada uma das respectivas jurisdições, em cada um dos respectivos estados, tem sido tratado de maneira, ao longo da história, de maneira diferente, né? O que acabou, de certa maneira, contribuindo para que o tema se tornasse relevante e começasse a ser tratado de maneira, vamos dizer assim,
não vou dizer uniforme, né, mas um pouquinho menos, com menos indiciocrasias, foi o tratado da OCDE na década de 90, que começou ali a se tratar a corrupção de uma forma mais global. Por que isso aconteceu, né? Vou resgatar um pouquinho antes. A corrupção ela sempre foi tratada como um problema regionalizado, ou seja, cada país tratava o tema corrupção da sua respectiva através da sua respectiva metodologia. Em 1977 foi promulgada a FCPA, que foi a primeira lei anticorrupção que se tem registro no mundo, em que ela teve duas características principais. Ela começou a tratar a pessoa jurídica como um sujeito passível de ser perseguido criminalmente pelo aparato estatal, e passou a tratar a corrupção transnacional, né? Porque antes de 1937 a corrupção já era crime nos Estados Unidos, né? Mas a partir de 1977, através da FCPA, a corrupção ela começou a ser penalizada também quando praticada fora do território norte-americano. Ela foi motivada por um escândalo de corrupção envolvendo uma empresa norte-americana, fornecedora fabricante de aviões militares, era a Lockheed, numa transação que foi feita com o governo japonês. Isso acabou causando uma grande comoção no Japão. Houve protestos, houve envolvimento, inclusive, de ministros japoneses que eram heróis de guerra, da Segunda Guerra Mundial. E a FCPA ela foi motivada através desse contexto. Essa legislação no próprio território norte-americano ela ficou um pouquinho dormente, e os próprios Estados Unidos, eles também não aplicaram essa legislação no que diz respeito à penalização de condutas praticadas fora do seu território, né? Porque, vamos lá, a gente estava falando da década de 70, auge da Guerra Fria, onde os Estados Unidos tinham lá suas pretensões imperialistas e a expansão da influência comercial, ela estava evidentemente no radar dos norte-americanos. E se os Estados Unidos, se o Departamento de Justiça norte-americano começasse a penalizar as empresas que praticassem corrupção fora do seu território, ela perdia espaço comercial. Veja só que coisa interessante, né, do ponto de vista negativo, inclusive. Só que os Estados Unidos fizeram uma pressão grande na OCDE, até porque, veja só, alguns países, isso foi objeto de uma das primeiras recomendações da OCDE, muitos países tinham despesas com corrupção fora do seu território, tida por empresas para a expansão das suas influências comerciais. Essas despesas podiam ser, inclusive, eram dedutíveis da apuração dos seus respectivos impostos. A Alemanha é um caso emblemático. Isso só foi cair na legislação alemã na década de 90, 94, 95, agora não me recordo exatamente. O João Gabriel pode até me ajudar nisso. Mas você veja que talvez a convenção da OCDE, eu reputo como seja a grande virada da chave no tratamento do tema corrupção em escala global, vamos dizer assim, se é que a gente pode utilizar esse termo, né? Porque ela era penalizada internamente nos seus respectivos territórios, mas no ponto de vista, principalmente nos países desenvolvidos, quando eles tentavam entrar, né, comercialmente nos países em desenvolvimento, eles utilizavam da propina, do suborno, de maneira escancarada, a ponto de, inclusive, terem benefícios fiscais, né, no tratamento tributário nos seus respectivos países. Então, não sei se o João Gabriel concorda comigo, mas eu acho que essa convenção, né, João Gabriel, da OCDE, ela foi o grande ponto de virada no que diz respeito ao início de um tratamento um pouco mais uniforme desse tema, principalmente dos países o Brasil não era. O Brasil até foi signatário desse tratado da OCDE, apesar do Brasil não fazer parte da OCDE, mas ele foi signatário como convidado.
Ou seja, é um tema que é importante a partir do momento que um país tem a intenção de acessar o grande mercado, o mercado de elite global. E eu acho que esse foi o grande ponto de virada. Não sei o que você acha, João. Samuel, eu concordo sim com esse posicionamento. Acho que, somando a convenção da OCDE, também tiveram outras convenções internacionais que motivaram os países signatários e até pressionaram países como o Brasil a adentrarem nessa lógica política de combater efetivamente a corrupção. Tanto que a nossa legislação anticorrupção aqui no brasileira só veio a ser promulgada anos depois, a partir da própria pressão política internacional, seja pelo exemplo de países como Estados Unidos e Inglaterra, através do FCPA, do UK Bribery Act, mas também dessas convenções internacionais, como, por exemplo, a Convenção Interamericana contra a Corrupção, a Convenção da ONU contra a Corrupção, entre outras. E, de fato, nesse contexto histórico que o Guilherme nos trouxe, além da corrupção estar enraizada em diversos períodos da história, se não em todos eles, ela também está em diversos setores do mercado, em diversos países. Muitas vezes, aqui no Brasil, a gente se sente muito privilegiado, na perspectiva negativa, de ter sucessivos escândalos e casos de corrupção, principalmente voltados ao setor da infraestrutura, mas numa perspectiva global, a gente consegue encontrar em outros países desenvolvidos com legislações específicas sobre o tema, sanções, multas e diversas outras aplicações administrativas ou penais de escândalos envolvendo grandes empresas, seja no setor da infraestrutura, mas também no setor da saúde. Eu sempre acho interessante destacar isso, porque as pessoas sempre relacionam corrupção e fraude, falando no Brasil, com grandes empreiteiras, etc. Mas no mundo, se você começa a analisar os dados do Departamento de Justiça americano e etc., você vai ver que o setor da saúde é um setor muito sensível quanto a isso. As maiores sanções, as maiores multas administrativas estão relacionadas a este segmento. Então, infelizmente, a corrupção acaba acontecendo ao longo da história, muito provavelmente vai continuar acontecendo, é um fenômeno talvez impossível de se evitar, mas com certeza essa pressão política, essa pressão interna dos países e externas tem conduzido à publicação de diversas legislações e entre outras normas que visam mitigar ou no mínimo diminuir o risco dessas fraudes. Vocês acham então que essa questão, tipo, a partir da década de 70 e 80, tem a ver com uma intenção norte-americana de abrir mercado, que até então era controlado pela União Soviética, com seus países satélites, tipo Comecon, uma reestruturação econômica do polo socialista, que poderia ser uma forma dele expandir mercado e expandir dentro de uma formatação nova, de um neoliberalismo? Será que isso pode ter um respingo de uma ideia de Reagan e Thatcher a partir do início da década de 80 para uma expansão econômica, sendo que essas taxas de corrupção são extremamente altas nos países ditos em desenvolvimento e principalmente nos países pós-queda do Muro de Berlim? O que a gente vê no leste do mundo, a partir da queda do muro, é uma coisa absurda. Altos índices de corrupção. Será que isso pode ser? É uma pergunta mesmo, que me ocorreu quando você vê todo isso. Mas por que a partir da década de 70, 80, esses caras querem fazer a regulamentação? Porque além do território americano, também nos territórios de domínio do imperialismo do dólar, também vai colocar na pauta isso daí. Qual que é o trampolim? Qual que é o ganho para o governo norte-americano, para o bloco capitalista, se quiser chamar assim, essas regras de compliance? Será que
tem um porquê atrás disso, né? Eu não tenho elementos para tentar responder, mas se vocês tiverem, fiquem à vontade, porque é uma coisa que me ocorre. Americano nunca dá ponto sem nó, né? Então, será que tem algum ganho para trás disso daí? A intenção por trás é difícil a gente intuir, né? O que eu trouxe na minha primeira manifestação, inicialmente, é um contexto que, de fato, enfim, foi um problema que os Estados Unidos acabaram tendo que enfrentar a partir do escândalo que estourou com a venda dos aviões militares junto ao governo japonês. Eles tiveram, de fato, um problema político grave em relação a isso, né? O que motivou, né, não só esse caso isoladamente, mas foi o estopim, né, que levou à promulgação da FCPA. Né? Só que os Estados Unidos acabaram ficando numa situação enjoada porque eles ficaram durante muito tempo sem aplicar a FCPA para crimes de corrupção envolvendo agentes corrompidos fora do seu território. Porque, de fato, a partir do momento que eles o Departamento de Justiça começasse a processar esse tipo de conduta através de apurações que fossem feitas junto à atuação de empresas norte-americanas, eles perderiam, inclusive, uma capacidade concorrencial, né? E a situação ficou desconfortável para eles porque eles tinham uma lei, dispositivos de uma lei que, no frigir dos ovos, não estava sendo efetivamente aplicada, né? O Departamento de Justiça norte-americano não estava efetivamente se dedicando à aplicação dessas disposições relativas à corrupção envolvendo agentes estrangeiros, né? A partir do momento em que há a virada de chave junto ao CDE, daí a situação muda de figura. Mas me parece, e aí é uma opinião pessoal, né, que o problema era justamente esse, é um desconforto de ter uma legislação que não estava efetivamente sendo aplicada com o rigor que ela merecia, como ela é aplicada hoje. Eu concordo com o posicionamento do Samuel. Eu acho que a FCPA, por um lado, ela trouxe normativas bastante abrangentes, ou seja, querendo sancionar, tendo esse poder de sancionar diversas pessoas que nem sequer, pessoas jurídicas, eu digo, que nem sequer tivessem sede nos Estados Unidos, mas simplesmente por ter qualquer elo com os Estados Unidos ou com a moeda americana, já estaria sob a jurisdição do FCPA. Mas a partir desse momento que você tem uma legislação bastante abrangente e que não é efetiva, eu acho que a pressão americana perante os outros, perante si próprio, perante os outros países, outras empresas, também aumentou essa publicação normativa, digamos assim. E somado a isso, eu acho que vai direto no ponto que você mencionou, Guilherme, porque, de fato, quando os próprios agentes americanos podem ser sancionados a partir da FCPA, se realizam negócios e cometem fraudes no estrangeiro, envolvendo autoridades públicas estrangeiras, eles estariam muito prejudicados comercialmente em relação às empresas europeias, por exemplo, ou de outros continentes que não tivessem qualquer sanção aplicável. Porque em um contexto em que a regra é o pagamento de propina para realizar negócios, quando apenas um deles é sancionado em função disso, tem uma disparidade muito grande e alguém vai acabar perdendo espaço no mercado. Então, talvez, de fato, essa seja uma das razões para que o mundo inteiro passasse a coibir essas práticas de uma forma global mesmo, porque quando só um ou outro faz, alguém sempre vai acabar ficando para trás. E como você mencionou, não vai ser os Estados Unidos. E era uma situação terrível, né? Não se imagine, os Estados Unidos tipificando uma conduta, né, a partir da sua legislação, que em outros países eram inclusive incentivadas, né? O próprio Japão, apesar de não conceder incentivos fiscais para o pagamento de propina, veja, o Japão que foi o foco, né, final para a promulgação da FCPA,
por conta de um escândalo que envolveu agentes do governo japonês, o próprio Japão tinha na sua legislação a permissão para que empresas japonesas não deduzissem da apuração do imposto, mas declarassem que determinados valores tivessem sido pagos como propina para agentes estrangeiros por empresas japonesas, né? Então era uma situação, de fato, absurda, né? E isso, como o João Gabriel falou, quer dizer, um país tipificando uma conduta como criminosa e outros até certo ponto não, até mesmo incentivando esse tipo de prática para a expansão das suas influências comerciais. Então, isso acabou levando a esse tratado da OCDE, o tratado da ONU, como o João Gabriel bem lembrou, e outros tratados multilaterais, acabou levando a esse movimento de tratamento mais uniforme por parte das jurisdições. Samuel, Eu só queria... se me permite só acrescentar um exemplo que eu acho bastante interessante dessa tolerância com a corrupção ao redor do mundo. Eu sempre trago nessas conversas, nesses debates, o exemplo da Daimler, controladora da Mercedes-Benz, que possuía dentro dos seus regulamentos uma política específica de pagamento de propinas para a realização de negócios. Então, a que ponto chegamos? Uma empresa do tamanho do porte da Daimler institucionalizando o pagamento de propina para realizar negócios. E isso num cenário já de aplicação do FCPA e tudo. Não podia ser diferente, a multa foi altíssima, as sanções foram aplicadas, mas isso mostra que sempre houve essa divergência política, digamos assim, quanto a pagamento de propina e a tolerância quanto a isso. Até certo ponto, né, João, isso foi se refletiu, inclusive, quando as próprias legislações nacionais acabaram sendo alteradas a ponto de empresas como a Siemens, mesmo já com uma previsão de tipificação desse tipo de conduta, né, já numa história recente, ainda praticarem atos de corrupção, mesmo isso sendo crime nos seus respectivos territórios, no seu respectivo território. Ou seja, mesmo com a mudança da legislação, a mudança da cultura das empresas, ela demorou e ainda está demorando. Aqui o Brasil tem N casos, né? Ou seja, mesmo depois da eclosão de todos esses escândalos que foram apurados por várias operações famosas aqui no nosso país, ainda assim a gente tem o Rio de Janeiro, no caso, né? É interessantíssimo, né? Você tem todos os ex-governadores presos e ainda escândalos envolvendo o atual governo. Quer dizer, a mudança da cultura, ela não se faz apenas não só com a mudança de legislação ou com penalização. É algo que leva tempo, né? O que eu acho que volta justamente naquele início da minha pergunta. Será que a própria configuração social ela permite que haja essas brechas para a corrupção? Estou falando e eu estou atirando bem naquilo que causa em senso comum. A gente vê mais índices de corrupção dentro de um sistema de organização ibérica, né, latina, de heranças ibéricas, do que latinas como um todo, do que no mundo anglo-saxão. É uma falácia. Eu tendo a olhar com atenção quando falam isso, procurando elementos a respeito disso daí. Será que essa configuração... eu sei que é difícil falar sim ou não, né, dentro de uma pergunta tão ampla e tão complexa. Mas será que as nossas bases políticas, de lei, a legislação, a organização de regras, de comércio, de conduta, etc., desse mundo latino, eles são um pouco mais permissivos com essa ideia de corrupção? Olha, eu tendo a acreditar, Guilherme, que eu costumo falar que a corrupção ela é diretamente
proporcional ao nível de complexidade das estruturas burocráticas de um país. Eu prefiro não falar em bases culturais, porque não por qualquer tipo de receio de ferir qualquer tipo de suscetibilidade. Tá com medo da lacração, né? Não é essa a questão. Mas é por medo de errar. Eu não tenho, Sim, sinceramente, claro. eu não tenho esse dado. Não sei se o João Gabriel tem, né? Algo relacionado à base cultural, mas o que eu posso falar com um pouco mais de segurança é que a gente consegue observar um nível de corrupção maior a partir do momento que você tem uma determinada jurisdição onde o nível de burocratização é maior. Né? Quanto mais burocracia, né? Quanto mais forte uma estrutura burocrática, mais pesada uma estrutura burocrática dentro de um país, há uma tendência maior de você ter ações de caráter corruptivo. E por uma razão... O dono do carimbo, né? Exato. Me parece que aí a razão é um pouco até óbvia, né? Quanto mais dificuldade que se cria do Estado para o particular, maiores são as chances de se observar esse tipo de conduta. Né? Eu sou até um pouquinho cético quando eu vejo, João, eu não sei o que você acha, quando você vê, por exemplo, programas de compliance, entidades estatais, por exemplo, da administração pública, né? Seja ela federal, estadual, municipal, porque as regras de compliance já estão ali postas, ou seja, você tem lá Estatuto do Servidor Público, Lei de Improbidade Administrativa, você tem toda uma série de regramentos que já definem. Agente público, se você fizer isso, você está cometendo um crime. Né? Mas, enfim, ao menos como difusão de cultura, né? de conhecimento relacionado à compliance, pelo menos me parece válido. Mas o fato é que, assim, em resumo, quanto mais burocratizado é um Estado, me parece que a chance é maior de atos corruptivos. Boa. Acrescentando essa perspectiva do Samuel, eu acho que além da burocratização, que sem dúvida incentiva muito as fraudes, a corrupção em si, eu acho, não sei se podemos ligar isso diretamente com a cultura dos países, mas talvez com a questão de desenvolvimento deles, ou falta de desenvolvimento, que é a ineficiência do sistema de justiça. Então, eu acho que a impunidade é um fator muito importante para que, como se fosse um estímulo para desenvolver a própria corrupção. Até há pouco no Brasil falavam abertamente que a corrupção valia a pena, porque você tomava as medidas, digamos assim, reputadas como essenciais para a tua empresa ganhar uma licitação ou conquistar o objetivo financeiro dela através de medidas ilícitas. E a consequência disso era muito baixa, não haviam prisões, não haviam multas, não haviam sanções significativas de forma a coibir isso. Então, talvez uma mudança cultural nesse panorama da impunidade, que é uma mudança do próprio sistema de justiça, seja um remédio eficiente para isso. Porque a perspectiva da burocratização, eu acho que talvez seja ainda mais difícil de mudar do que o próprio sistema de justiça. Sem dúvida. Ótimo. A lei de licitações, eu não sei qual é a tua opinião, João, mas a lei de licitações, para mim, é um convite a desvios. Quando você lê a lei de licitações nacional, é um negócio, assim, isso aqui foi feito para ser fraudado, isso aqui não foi feito para ser algo eficiente do ponto de vista da economia e da eficiência do Estado, né? Mas, enfim, é um arcabouço jurídico que a gente tem carregado aí há muito tempo, tem alguns avanços, né? Enfim, algumas metodologias de licitação, né? Como pregão eletrônico, enfim, tem demonstrado uma melhoria em relação a isso, mas, de fato,
a falta a ausência de punição ligada ao excesso de burocracia são uma fórmula perfeita para esse tipo de ocorrência. Ótimo. É o seguinte, queria jogar uma pergunta e aí, se o João topar, nós fazemos um segundo tempo daqui a alguns dias. E é um pensamento meu. Dentro dessa nova colocação que as redes sociais tomaram, o problema de fake news, o problema de todo mundo ser senhor da verdade, tendo um telefone, smartphone na mão para poder fazer a publicação que quiser. E, por outro lado, podendo ser extremamente orquestrado, informações, inclusive pesquisa sobre índices de corrupção, etc. Será que a informatização dos meios, eles podem ser uma grande ferramenta positiva ao combate de tudo isso daí? Então, se puder, a gente faz o segundo tempo disso. Beleza? Maravilha, excelente. João, maravilha, Guilherme. De minha parte, brigadaço. aceito o convite já. Fico à disposição de vocês para continuar esse bate-papo. E agradeço mais uma vez a oportunidade de conversar aqui. Porra, nós que agradecemos. Muito obrigado, João. Muito obrigado. Obrigado pela tua participação. Excelente. E vamos continuar esse bate-papo na semana que vem. Vamos sim, com certeza. Valeu, uma boa noite para vocês. Boa noite, Samuel. Boa noite, um abraço. Boa noite, João. Um abraço.